com essa idade eu nunca fui preso, eu nunca tomei um tapa de ninguém, eu nunca levantei essa mão para dar um tapa em ninguém, graças a Deus. Escutei o conselho que o velho meu pai dizia, olha meus filhos, vocês não mintam para ninguém, que a mentira vale até que a verdade não chega. Disse, sejam honestos, digo que vocês pegarem uma coisa aí para atender, entreguem conforme se receberam, não mexam em nada de ninguém que é feio. Esses tempos, ali no Graia Azul, eu fiquei 49 noites posando na casa de uma mulher que foi para Rondônia. Ela me deixou carne na geladeira, se eu queria levar para comer em casa, eu atendia só à noite. Eu comi 2 maçãs, seu carrapicho que ficou em cima da mesa e um copinho, meio copo de leite que ficou na geladeira. Deixaram 2 camas para mim dormir, eu levei coberta de casa. 49 noites eu posei num sofá. Na 5ª noite que eu estava lá, chegou um cara no trinco da porta e chacoalhou. E o senhor lá dentro? Eu lá dentro, eu dormindo perto da porta, no sofá. Mas eu tinha um facão velho 3 listas no travesseiro, perto assim, né? Quando o cara chacoalhou a porta, eu sentei, acendi a luz e eu vi que ele saiu na pedra brita, os passos. Daí não veio mais, né? Graças a Deus se acalmou. Era botar a fuça para dentro, pau. Eu ia cortar ele, né? Porque sabe como é, né? A gente está atendendo, é compromisso da gente. Compromisso. Daí nós tratamos do dia 28 até o dia 28, mas ela se atrasou, né? Daí eu fiquei 49 noites posando. Aí na sexta-feira, às 3 horas eu estava lá. Aí cheguei, abri a casa, né? Daí sentei numa cerquinha de tijolo, de repente 2 fusquinhas chegando. Daí veio uma filha dela que mora com ela, que se apartou-se em Rondônia, né? Aí ajudei a recolher aquela coisa arada. E daí eu disse para ela, agora é só você chacoalhar os lençóis. Diz, mas onde é que o senhor dormiu? Eu digo, eu dormi aqui, mas que barbaridade. Digo, agora... Isso o senhor trouxe de berço. Digo, agora... Antes de eu sair, eu quero que vocês deem uma geral na casa, você está em paz, conforme vocês me entregaram. Daí, eu tinha tratado por 250 conto até o dia 28, mas foi para 49 noites, daí agora vamos acertar. Daí eu até disse para elas, olha, na minha conta, o que passou, vocês me dando 400 conto, tá bom. Eu disse, não, vamos. Digo, agora faça a conta de vocês também. Daí a filha dela pegou a máquina, diz, deu 416, seu Monteiro. E me pagaram, fui embora, né? Daí ela disse, o dia que nós ia viajar, não íamos atrás. É o senhor, né? É o senhor que vem. Mas o que vale na vida, o senhor está falando pra gente, essa honestidade, essa decência. E sirvo para dar um conselho, senhor. Se eu ver uma pessoa meio mal, esses tempos eu vinha do Planalto, um polícia entrou no carro e começou a conversar comigo, daí eu comecei a contar para ele, e eu sirvo para dar um conselho para essa piazada que vive numa situação braba. Porque vive, seu cara. Que coisa feia. Nossa senhora, o que a gente vê, olha lá. Então, daí o polícia diz, olha, pois é difícil a gente encontrar uma pessoa que nem o senhor, que ainda serve para tirar uma pessoa de mau caminho. Agora vamos lá, seu Monteiro, voltando um pouquinho, né, nesse programa de memórias, família Monteiro, família Soares, família Rosa, são famílias pioneiras Pedro Tato, Frarão, tudo isso aí. Antes de chegar o Tato, o Frarão, os Bernardi, os Decol, os Bortotti, etc e tal, quem estava aqui eram os Monteiro, eram os Rosa, os Soares, né? Os caboclos. Os caboclos. E esses são os que começaram Pato Branco, né? É assim. O seu pai veio da onde? Veio do município de Parmeira, Boi Preto, das Missões. Boi Preto era uma comunidade? Era uma comunidade, né? Ele veio com 14 anos, né? Piazão. Piazão, um guri. Se entrincheirou em Clevelândia. Em Clevelândia, para cá da costa do Rio Moraes, São Francisco, que desce do Campo Harto, né? E ali criou 10 filhos ali. Casou ali? E casou ali e criou nós ali. Que até teve o irmão mais velho, que eu acho que ele morreu quase com 100 anos. Nossa, o senhor vai perto, está com 79, parece um piá. Pois é. E dançam muito desses clubes de idosos, né? Dança? Dançamos que Deus o livre. Né? O senhor era cantador? Não, a gente... o tempo que nós éramos, mas é que depois que a gente vai criando uma idade, já vai se esquecendo de tudo, né? Depois você vai puxar uma... Bom, vamos lá. Então,
Vocês trabalhavam no quê? A família Monteiro, seu pai, com 10 filhos? Ah, nós trabalhávamos na roça, né? Então, Meu pai criou nós na roça, né? E depois que eu vim para Pato Branco, daí lidei na roça. Um pouco eu como trabalhava, é que vocês vieram em Pato Branco? Vocês se amontoaram aonde aqui? fiquemos nessas costas. Sem terra, mas trabalhando de agregado, né? E trabalhando um pouco de peão, um pouco nós arrendava terra, né? O senhor chegou aqui em Pato Branco 15 anos. 15 anos eu tinha de idade. Era Vila Nova. Era Vila Nova, né? Trabalhava de roçador. De roçador de capoeira. Cortemos muita capoeira aqui em Rodas e Pato Branco, né? Meu divino do céu, aqui não teve canto que aqui em Roda que nós não morasse e não cortasse capoeira, né? Era para fazer uma roçada boa, chamar os monteiros. Chamar e fui cara de cortar muito serviço bem feito, né? Capoeira mexidinho por baixo, cortado o toquinho dessa altura, né? Nunca ninguém perdeu. Porque tinha gente que cortava alto. Cortava harto, né? Depois quando ia colher os milho, roçava tudo as pernas, Se canelas. dava uma chuvarada, o cara perdia a roça, né? E se o facho é bem mexido... O que é o facho? O facho é aquele negócio de capoeira que a gente fuça por baixo, leva cortadinho por baixo. Como é que o senhor fazia assim? Puxava com o bico da foice. E algum gaio que ficava levantado, a gente chegava, cortava o gaio para sentar o facho, né? Daí, quando o fogo, nem que tivesse brotado, o fogo velho entrava por baixo e ia embora. Comia sorto, né? E para roçada ser boa, tinha que ter facho rastro. Facho, bem facho, né? Que daí o senhor vê se a capoeira é de pouco facho, queimava as manchas aqui, a mancha lá, né? Então posso contar porque cortemos muita capoeira, né? Muita capoeira e muitos milho quebrado em bolsa. Ajudava a plantar o milho, não? Eu sou daquele tempo que o milho era vendido assim, a gente ia comprar, comprava em mão. Como, irmão? Em mão 64 espigas é uma mão. 60? E tinha Vou comprar uma mão, comprava 60. 4 espigas. E é para dar quanto? Uma lata de milho? Sendo o milho bem bom, era para dar uma lata de milho. Né? E daí ainda tinha as quartinhas feitas de madeira, né? Como é que eram as quartinhas? As quartinhas levavam uma quarta, quando media 2 quartas, quando media 4 quartas, era meio saco. Né? Mas de espiga? Não, de buiado. Ah, não era lata, era de madeira. Que eu ainda sou do tempo do surrão ainda. Lá vem ele, uma mão, 64 espiga. Essa, confesso que eu migrei na roça, essa eu não sabia. Só pra 64 espigas. Era uma mão de milho, né? mão de Daí milho. era tiado. E quanto é que pagava cada mão de milho? Era tiado a espiga, 4 espigas de milho, era um atinho de milho, como os micos atiam, né? Porque os micos atiam o milho, né? Hoje, bicho. Não, é verdade. Como é que é? Se eu ver o mico, ele desce numa roça de milho, ele quebra o milho e rasga e atia 4 espigas. É atiado. Atiado é como? Tipo, amarrado? É amarrado. Daí ele boleia nas costas e vai pro galho das madeiras. Né? O mico E faz o mico isso? faz isso sim, ele faz isso. Né? E daí nós, então, um atia era 4 espigas. Né? Então, se às vezes iam comprar, às vezes, um milho verde, né? Comprava por atia. Né? O cara pedia 4 atios, daí era 16 espigas, né? E o surrão? O que é o surrão? O surrão é costurado um couro que levava 1,5 saco de milho. Daí era bruaca. E daí o surrão era costurado um couro inteiro da res. Né? Daí se o burro fosse meio baixo, quase arrastava no chão o surrão. Já botado duas arças, que no meu parejo, aqui nos campos de Crevelândia, justo por mês, daí nós trabalhávamos no Rocio. Daí era vindo no domingo pro Rocio, né? O que é o Rocio? O Rocio era o sítio que diziam. Que naquele tempo diziam Rocio, né? Ele tinha o lugar de plantar assim, né? Agora já nem sítio não diz mais. E daí, na sexta-feira, nós se tacava a descascar milho. Umas 3 ou 4 pessoas descascando o milho, 2 com cacete. Se eu ver o tempo. Maiando o milho a cacete, para no outro dia sair para os campos com a tropa carregada.
porque daí lá nos campos tinha porco no mangueirão, né? Então o surrão era carregado no milho e espiga. E no cesto também, né? Porque ia a tropa carregada, né? Uma parte ia carregada de cesto, outra parte ia de surrão, e daí levava milho de buiada, porque lá tinha um minjolo para fazer a farinha de binju. Eu lhe digo a verdade, porque a gente que se criou naquele tempo... Como é muito biju? O senhor vê... Mas antes de nós falar do biju, o senhor falou o surrão com uma res inteira. Como é que matava um boi, uma novilha? Daí, naquele tempo criavam muito gado, né? Costurava. Costurava o surrão. E daí fazia a tampa do surrão, que era a bruaca. O surrão é um e a bruaca é outro. A buraca. A bruaca é aquele que leva o milho debulhado. E o surrão levava espiga. Levava em espiga. Do couro do boi. Do couro do boi. E daí tinha a tropa, tinha a cangaia, né? Que os rapazes, que eu era piazote, eu não ia poder com surrão. Daí os rapazes, né, pegavam aquele surrão, que tinha as arças dos lados, né? Traziam em cima do joelho, daí para bolhar nas costas, chegar lá e botar em cima da cangaia, né? Que se o surrão, se o burro fosse meio pequeno, quase arrastava no chão, porque um couro inteiro, né? Uma res grande, né? Dá um surrão grande, né? Então, esses tempos eu estava contando um caso para um sujeito novo e ele estava me duvidando. Lá no lugar que nós se criamos, a primeira tropa que o velho finado meu pai levou para Castro. Meu Deus do céu. Foi 458 porco tocado do lugar que nós se criamos. E o cara estava me duvidando. Porco enxuto, porco de mais ou menos de 50 quilos. Entrava comprador, fazia uma tropa de 400 porcos, 500 porcos, e ali empreitava para levar intocado. Eu estava contando para um cara, diz, eu não acredito que ia porco tocado nessa distância, mas eu estou te contando que o meu pai levou. Digo, até para mim, para nós, a primeira tropa, foi uma surpresa quando no final o pai chegou. É que nós era piazado, nós estávamos em roda do fogo de tição. E daí o final do pai sempre, nós esperávamos que ele trazia um presentinho para cada um de nós, né? Daí nós, ali umas horas da noite, contando o caos, né? De repente, uma batidinha na porta. Saímos correndo tudo, né? Abri a porta, ele e dois rapazes dos mais velhos, dos meus irmãos. Que felicidade. Daí eu estava contando por causa de... Eu estou te contando. Trouxa, né? A primeira tropa, final do pai, levaram em Castro. O senhor vem em Castro daqui, eu não sei, mas é longe. Grossa, uns 30 quilômetros, quase 500 quilômetros. A última tropa foi 500 porcos. Eles levaram para Ponta Grossa, tocado daqui, do lugar que nós se criamos. Eu disse para ele, não, eu estou te contando porque eu sou um caboclo daquele tempo. Entrava um comprador, dentro de 4, 5 dias, ele reunia 400 porcos, 500 porcos no mangueirão lá, né? E ali. Aí eu atropiava. Ia embora para esses mundos. E o seu pai demorava quanto tempo assim para ir até lá e voltar? Levava mês e meio. E vocês e a mãe cuidavam da piazada? Nós cuidávamos. E daí tinha uma parte dos irmãos mais velhos que ficavam. Né? Mas sempre em terra alheia você? Não, nós entremos, seu Carapicho, num criador lá, que se o finado pai fosse esperto, ele podia tirar 500 arqueiros de terra, porque era numa fazenda. Nós se criamos lá 10 filhos, que era um criador, fazenda de pinhalão, né? E daí ele fechou um arqueiro de terra de rachão, cerca de rachão de pinheiro. E daí nós plantávamos no rocio dessa família que eu parava justo por mês. Né? Se criou 10 filhos lá e não tirou um palmo de terra. Nada. Era pinhalão que nós criávamos o porco sorto. Na época de pinhão eles engordavam. Engordavam, vinha porca com leitoado do mato. Né? O gado, nós tínhamos umas 15 cabeças de reis, né? Tinha um campinho no meio do mato, então o gado ia para lá, né, de manhã cedo, tirava o leite, e o gado ia lá para aquele campinho pastar lá no meio do mato, mas um campinho grande lá. Né? De tardezinho, o touro velho trazia o gado por frente, berrando, e trazia pousar no gramado em frente à casa. Né? Toda tardezinha? Toda tardezinha. Né? E daí fui indo. Final do pai,
se apartou-se com a final da mãe, depois que criou 10 filhos. Né? E daí foi ficando meio doido da cabeça, né? Foi botando o que tinha fora, né? E se terminamos sem nada. Foi se acabando. E foi se acabando. E viemos para cá, né? E trabalhamos, porque eu fui um cara que criei minha família na roça. Lá nas Candeias, eu cuidei 3 anos de uma fazenda do seu Miro, irmão do Basílio, Jaquimildo, aquele que morreu esses tempos. Né? Lá eu engordei em Sússica, aquele homem, 70 e poucos capados. Né? Tomei conta do lugar dele, lá foi uma pessoa. Eu ainda quero visitar ele, porque agora ele vendeu esses anos atrás lá, né? Comprou aqui para lá da Fazenda Barra. Foi um homem para mim. Nunca, dentro de 3 anos, aquele homem foi repartir uma espiga de milho comigo. Eu colhia, tirava a parte dele lá, dizia, seu Miro, sua parte está ali, o senhor quer conferir, confira. É o primeiro ano que eu entrei na terra dele, eu colhi 300 bolsas de milho. Né? Colhi 75 sacos. Quantos sacas de milho o senhor colhia num dia? Quantos sacos de milho o senhor quebrava? Eu quebrava 20 sacos de milho por dia. Cansei de quebrar. Para esta família, a Viola, que morreu, o João Viola, agora outro dia, né? Aquele foi o primeiro homem que eu entrei trabalhar, morar com ele ali no São Pedro Arcano. Né? Ele era sorteiro quando eu cheguei na propriedade dele. Ele tinha uma casinha lá, daí eu entrei lá, né? Derrubei mato para ele. Né? Daí quando ele casou, ele levou a mobília dele na casa nova que ele fez, esqueceu de fechar a janela, eu fui lá e fechei para ele, né? Foi pro primeiro homem que eu entrei. Depois morei com a família Mazorani, com o Mário Mazorani, morei 5 anos. Eu trabalhei nessas costas aí. A ver de noite eu perco o sono, eu corro na ideia para onde eu andei virando em Rodas Pato Branco. Só que me conto feliz. Sempre estou dizendo, seu Carpich. O dia que eu morrer, se eu estiver devendo algum centavo para alguma pessoa, eu quero dizer para os meus filhos, eu fiquei devendo em tal lugar lá. Antes de eu morrer, eu quero dizer, vão lá e pague. E que eu tenho muito crédito, graças a Deus. Ali no armazém do Osvaldo Cruz, faz uns 15 anos que eu gasto na ficha. Nunca eles vieram me cobrar uma conta. Se eu lhe dever R$1, é seu. E se eu tiver para receber, é meu. Não pego vírgula de ninguém, graças a Deus. Então, se não me aconteceu nada com essa idade... Vamos embora. Depois do intervalo, a gente vai contar mais umas histórias, né? Alguns casos. Ele deve ter matado bicho, deve ter tido onça. Cacei muito tatu, cobra, paca, e cansei de me livrar de muitos urutu, velho. Na foice, no boleio da foice, no reboleio. Às vezes estava roçando, tinha um bicho trepado lá, um urutu velho lá, porque tem tempo que elas trepam, elas se enrolam e trepam. Cansei de ver. Por que trepa? Mas é o mês que elas estão à procura dos ovos de passarinho, né? Daí elas estão trepadas. Cansei de... Ela sabe quando tem ovo. Cansei de estar roçando embaixo das árvores, de repente, quando eu levantava para cortar, um bicho velho que estava... Pronto para dar o bote. Graças a Deus, nunca fui pegado por bicho nenhum. Depois do intervalo ele conta essas histórias. Seu Monteiro, Alceu Monteiro, 79 anos, firme que a cepa, velho. Pois é verdade. Graças disposto, a Deus, disposto, né? Tem dor de cabeça, não tem nada. Não, sofro da coluna, senhor. Olha aqui como é que está o artrose, gente. Isso aí dá, isso aqui dá problema. Artrose. Mas graças a Deus, às 5 horas pode passar. Quem passar aqui, eu estou tomando chimarrão aqui. Tranquilo. Esquenta a água e vem tomar chimarrão aqui. É o cantinho do Monteiro. Depois ele conta a história no Memórias de Pato Branco. Programa que guarda e vai guardar para sempre eletronicamente a história contada por quem de fato a viveu.